O que é o amor? A definição mais tradicional do amor é a definição da tradição filosófica escolástica, né? Principalmente a definição de Tomás de Aquino, que diz que o amor é querer o bem do outro. E é curioso porque a palavra amor é uma palavra tão usada hoje em dia para tudo, que de tanto repetir a palavra ela perde o seu sentido original. Você já viu aquela sensação de que você repetiu demais uma palavra até o som dela ficar estranho? Então você fala elevador, 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 elevador. A palavra começa a soar meio esquisita. De tanto que a gente repete a palavra amor nos livros, nos filmes, nas músicas, no sertanejo, no WhatsApp, ela começa a perder o seu sentido original. Então hoje a gente fala que ama tudo. Nossa, eu amei essa trufa. Nossa, mas eu amei aquele podcast. A gente ama tudo. Ao mesmo tempo, quando nos pedem pra descrever o que é o amor, o que a gente diz? Ou você vai dizer assim, eu não sei o que é o amor, é uma coisa tão profunda, ninguém explica o amor. Ou você vai dizer uma coisa bem básica, você vai dizer, amor é gostar muito de alguma coisa ou gostar muito de alguém. E essa sua definição, ela representa muito bem como a gente fala de amor hoje em dia. Você diz, eu amo essa trufa, porque você diz. Você quer dizer, eu gosto muito dessa trufa. E o que é interessante é que quando a gente vai para os relacionamentos, as pessoas têm essa mesma mania. Então elas perguntam para mim assim, como saber se eu amo a minha namorada? Como saber se eu amo a minha ficante? Ou ele diz assim, eu não quero terminar a relação porque eu amo muito ele. E aí você pensa, essa pessoa tá dizendo que amar é gostar muito, ela tá confusa. Tá, se amar é gostar muito, pensa numa relação de mãe e filho. Tem momentos em que a mãe não gosta muito do filho? Tem. Mas a mãe quer o bem do filho. A mãe pode não estar gostando de acordar de madrugada para dar mamar. Mas não é sobre gostar muito daquele momento. Nossa, eu adoro quando meu filho acorda de madrugada e eu tenho que dar mamar para ele. Não, ela não gosta. Mas ela ama o filho porque ela quer o bem do filho. Então, as atitudes da mãe são postas na direção de fazer bem àquela criança. Agora, quando você me pergunta assim, será que eu amo a minha namorada? Essa não é uma pergunta sobre sentimento, mas é uma pergunta sobre a sua intenção e as suas ações. Então, quando você se dirige à sua namorada, quando você faz algo pela sua namorada, você está fazendo aquilo pro bem dela, você quer o melhor para ela, isso é amar. Amar é querer o bem da outra pessoa. E quando a gente está falando de um namoro, especialmente de um casamento, o que é amar? Amar é querer o bem daquela pessoa acima de querer o seu bem. E acima de querer o bem dos outros, certo? Então você continua querendo o bem dos outros quando você se casa, quando você namora. Mas você escolhe aquela pessoa para querer bem acima dos outros e querer bem até às vezes acima de si mesmo. Então você se entrega. O amor é essa entrega, é querer bem a outra pessoa, mesmo que eu tenha que sofrer um pouquinho agora. Só que a gente confunde amar, que é querer bem, que é ter essa intenção de fazer bem para a pessoa e as atitudes de quem quer o bem daquela pessoa, com gostar muito. Só que gostar muito nem sempre é amar. Às vezes você ama uma pessoa e gosta muito dela ao mesmo tempo. Então, daqui a pouco você sabe que é importante brincar com o seu filho, porque isso vai fazer bem pra ele. E ao mesmo tempo você tá se divertindo muito brincando com seu filho. Então você tá amando ele e gostando muito daquela experiência ao mesmo tempo. A gente tem que entender que gostar muito tem a ver com sentimento e amar tem a ver com a sua intenção e as suas ações. É por isso que às vezes uma atitude de amor não é uma atitude que você gosta muito e nem uma atitude que a pessoa gosta muito no primeiro momento. É por isso que às vezes uma atitude amorosa é a atitude do término. Terminar uma relação pode ser uma atitude amorosa. Se você percebe que essa pessoa, estando com você, está tendo uma vida mais miserável, está indo na direção contrária aos valores dela, você querer o bem dessa pessoa é você terminar com essa pessoa, certo? Terminar é a atitude mais amorosa. Mas é tão difícil admitir que a gente está fazendo mal para alguém, né? É tão difícil admitir que a gente não tá amando. Por quê? Porque isso fere a nossa vaidade. A gente gosta de sentir que é especial e de sentir que é bom. Então, para nós é muito difícil contemplar a ideia de que eu posso fazer mal a alguém. Para quem não pensa sobre as coisas grandes da vida, sobre os seus defeitos, sobre a sua evolução como pessoa, é muito fácil achar que você já é perfeito. Então você pensa assim, não, pera, se tá dando algo errado no meu relacionamento, a culpa é dele. Se a gente tá brigando, é porque ele não muda. Se a gente tá tendo um monte de discussões,
É porque tem um defeito dele que tá aparecendo. E aí você pensa assim, tudo que eu faço é amar ele, então tudo que eu faço é fazer bem pra ele. Mas ele que não sabe me amar, ele que não sabe fazer bem pra mim. Certo? Só que é raro, é muito raro, um relacionamento em que só uma pessoa tá errando e a outra pessoa tá fazendo tudo certo. Porque no pior dos casos, ou no melhor dos casos, essa pessoa tá errando um monte, mas você não tá fazendo certo, porque o certo seria você terminar. Então vamos lá. Nenhum de nós sabe amar como deveria amar. Quando você lida com os outros, vamos pensar no seu trabalho. Você poderia ser um pouco mais feliz? Você poderia sorrir um pouco mais no seu trabalho? Você poderia fazer menos fofoca no seu trabalho? Você poderia fazer um trabalho mais caprichoso? E eu digo sim para todas essas perguntas. Digo sim. Eu poderia fazer um trabalho mais caprichoso, eu poderia sorrir mais, poderia ser mais feliz. Isso significa que você não está amando ao máximo. Você poderia amar mais, ou seja, você poderia sorrir mais para o pessoal do seu trabalho, fazer as coisas com mais capricho, você poderia atender melhor os seus clientes, certo? Então nenhum de nós, mesmo os mais dedicados, a gente ama como poderia amar. Mas a maioria de nós a gente ama. Mas às vezes você está envolvido com uma pessoa que não está num relacionamento de amor, mas num relacionamento de egoísmo. E o amor e o egoísmo, eles são dois polos opostos. Se o amor é querer o bem do outro, que ele tenha um bem maior, o egoísmo é querer o meu bem. No máximo do amor, eu quero o bem do outro a despeito do meu bem, apesar de o meu bem não chegar agora. Então, o amor, na sua máxima expressão, é eu querer tanto o bem do outro a ponto de deixar o meu bem em segundo lugar. Isso é amor, certo? Agora, o máximo do egoísmo é eu querer o meu bem a despeito do bem do outro. O outro que lute. Eu quero o meu bem mesmo que eu tenha que passar por cima da outra pessoa. Mesmo que eu tenha que usar a outra pessoa. Então, a grande diferença de um relacionamento amoroso e de um relacionamento tóxico é entre amar e usar. Num relacionamento tóxico, você é usado. E muitas vezes você usa a outra pessoa. Num relacionamento de amor verdadeiro, o seu objetivo é fazer a outra pessoa feliz. E o objetivo dela é fazer você feliz. Esse é o melhor relacionamento de todos. Em que o meu objetivo é fazer a outra pessoa feliz. E o objetivo dela é me fazer feliz.